E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje nós estamos na lição 7. E antes de começar a falar sobre o tema, vou apresentar nosso convidado da vez, que é o Diego. Diego, seja muito bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade aí conosco, compartilhe suas ideias. Nós estamos aqui exatamente para falar sobre como a lição e como Deus tem falado nas nossas vidas através dessa lição, né? E a lição 7, ela vem com o título Conhecer não é o suficiente. Ela vem falando um pouquinho mais sobre a sabedoria, sobre o conhecimento, falando que existe sim uma diferença entre a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que o mundo, digamos assim, fala. Fala um pouco sobre as características dessas sabedorias e os frutos delas. Para a gente começar aqui, eu vou lançar perguntas. É sempre assim, o bom de ser intermediador é isso, né? Que a gente joga a bomba para os participantes responderem as perguntas, né? Então, vocês que vão ter que responder essas perguntas. A primeira pergunta é, em termos práticos, isso aqui eu fiquei pensando bastante nessa semana. É possível ter sabedoria celestial e a sabedoria humana ao mesmo tempo? E como que isso funcionaria? Bom, Ma, eu acho que você já respondeu um pouquinho para a gente que não é possível, mas a lição até comenta, né, que na realidade a sabedoria humana é uma meia-verdade, né? E ela também fala assim, eu achei interessante que diz, pode até ser encantadora, atraente, bem-sucedida pelos padrões do mundo com os quais a humanidade é constantemente bombardeada. Mas na realidade, a gente sabe que não é essa sabedoria que vai fornecer a vida, não vai ter os padrões e a cultura, os valores que a gente, como cidadãos do céu, cidadãos que falam? Cidadãos, opa, do céu, deveriam ter. Então, né, tem essa questão. E sem contar também com o fato de que na sabedoria celestial, né, quando a gente tem ela, a gente tem a presença do próprio Deus guiando a gente. É exatamente como vocês falaram, não tem como, né? E até Paulo descreve, a gente vê aí na lição, que os efeitos da sabedoria espiritual são a pureza, a gentileza, a misericórdia, e isso mostra as qualidades de alguém que vive com a sabedoria de Cristo. Já pelo contrário, a sabedoria humana, ela pode ser usada muitas vezes como uma desculpa para você ser arrogante, para você mentir, enfim, distorcer a realidade. Então não tem como, né, a gente comparar as duas aí. Eu diria que é impossível, até porque se a gente tem essa questão da sabedoria humana e a gente usa dela no dia a dia, principalmente eu digo para pessoas não cristãs, tá? Ela não tem essa dimensão do que é a sabedoria divina, e muitas vezes ela pode estar sendo usada por Deus, mas às vezes ela não tem essa dimensão. E eu acho que é impossível que as duas coisas caminhem juntos, porque uma pessoa que tem o conhecimento, é detentor do conhecimento, mas ela atua de uma maneira arrogante, de uma maneira que não é. A gente conhece, gente, a gente sabe dizer quem tem conhecimento e se acha por isso, e que pisa nas pessoas por isso, e quem tem conhecimento e agrega a vida de outras pessoas com isso. Então, assim, para mim é impossível as duas coisas atuarem junto, e a sabedoria cristã é justamente isso, sabe? É você trazer Cristo dentro de um conhecimento que você já tem, concedido por ele, ou aprendido aqui na Terra, de qualquer forma concedido por ele, mas é quando você permite com que Cristo atue junto, né? E a sabedoria humana não tem essa participação de Cristo. É exatamente o que vocês falaram, e acho até importante acrescentar que, na prática, a condição do coração mostra que tipo de sabedoria que está morando nele. É uma condição expressa na vida mesmo. Então, a sabedoria terrena seria aquela que leva ao mal, e a celestial leva à paz e à justiça. Vou até aproveitar esse gancho que a Cat comentou, falou da paz, e eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre isso. O que que essa sabedoria divina, né, tem a ver com a paz? Olha, gente, antes da gente entrar na questão, eu vou falar assim, a paz é um assunto que me pega muito, é muito impactante para mim, porque às vezes eu percebo que, assim, tem momentos na vida, a vida tem as suas dificuldades, a vida tem suas surpresas que traz, a gente não consegue saber o futuro. O futuro está, de fato, nas mãos de Deus, mas eu sinto que se eu tiver paz, eu consigo ir em frente, sabe? Eu acho que as pessoas conseguem viver uma vida boa, conseguem ter clareza. Então eu acho a paz uma característica muito, muito, muito importante. E até por isso que eu queria fazer essa pergunta para vocês, pensando na lição também, né? O que que a sabedoria divina tem a ver com a paz?
Achei muito legal que, vendo a lição, eu pude compreender que tem tudo a ver, porque sabedoria a gente vê em Provérbios, que a sabedoria, o personagem sabedoria, digamos assim, é o próprio Deus. E na lição, na parte de quinta-feira, traz que o maior pacificador do mundo é Jesus. Então, é a mesma coisa, é sobre Deus, a paz é Deus, é uma pessoa, assim como a sabedoria é uma pessoa. Então, eu achei isso muito interessante. É exatamente isso que você falou. Um dos sinais de que a gente está espiritualmente maduro em relacionamento com Cristo é promover e semear a paz, né? Porque, como você falou, ela revela o caráter de Jesus, né? Porque Cristo é a paz. Então, se a gente está em paz, é porque a gente está em relacionamento com Ele. Eu vou trazer um exemplo muito da minha vida, assim. Da última vez que eu participei, acho que eu citei alguma coisa de clube. Dessa vez eu vou citar clube também, porque é a minha vivência, é o meu dia a dia. E eu digo isso em relação a muitos diretores. Eu já fui regional desbravador e tem muito diretor que eles têm o conhecimento teórico de clube e eu me coloco no meio disso. Graças a Deus, Deus me permitiu aprender isso. A teoria de clube, ela é muito bem executada. Ela, se você sabe, você vai lá e executa da melhor maneira possível. Só que se falta Deus e você não leva esse trabalho com leveza, a gente sabe que tem muitos diretores, eu já fui para Campuri, como regional eu sei de algumas coisas meio bastidores assim, tem diretores que são competitivos num extremo e que eles são ótimos na teoria e na sabedoria humana de clube de jogadores. Mas quando ele chega numa competição, ele esquece da sabedoria divina, ele esquece dessa paz que Cristo tem que dar, que Cristo dá, e da leveza que Cristo permite que a gente tenha dentro do departamento. Qual é o propósito daquilo? Então, quando a pessoa se perde nessa sabedoria, ela perde a paz que Cristo já traz dentro do contexto geral. Então, assim, eu já vi o diretor brigando muito mesmo, indo para cima de pastor, por questão de pontuação, por exemplo. E qual é o propósito disso, sabe? Então, acho que minha resposta a essa pergunta, ela entra nessa parte prática, assim, de um exemplo. Então, a pessoa, ela está no convívio cristão, ela tem o conhecimento do convívio cristão, ela sabe como liderar crianças aos pés de Jesus, mas na hora que ela precisa de uma prática espiritual, ela se perde por míseros pontos ou por um mísero troféu. Então, até que ponto a gente leva essa sabedoria como humana e até que ponto a gente usa a sabedoria divina? Eu vejo que a paz é um dos frutos da sabedoria celestial, e como a gente viu na lição, sabedoria pode ser definida como sendo a capacidade de usar o conhecimento de uma maneira adequada. E a paz é exatamente isso, meio que tudo que você faz, mesmo que implicitamente, tem a paz como foco, como objetivo, como o Diego acabou de comentar. Então, é exatamente isso, é você fazer como Jesus fez quando veio aqui na Terra, promover a paz através das suas ações. Bom, esse é o momento do Fala Aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, esse é o momento tão esperado do Fala Aí, onde a gente resume a lição da semana em uma palavra. É o momento de você em casa deixar sua palavrinha aqui nos comentários para a gente interagir. Bom, a minha palavra dessa semana é relacionamento. E eu escolhi ela porque até um pouco a ver com a pergunta que o Mati falou, né? Eu acho que quando a gente realmente está em relacionamento com Cristo, uma das coisas aí que a gente viu na lição, a gente consegue semear a paz, por exemplo, a gente consegue distinguir o que é sabedoria humana, o que é sabedoria espiritual. Então, eu escolhi relacionamento. Eu escolhi identidade, porque quando a gente entende quem Deus é e quem nós somos nele, a gente encontra a quem pertencemos. E quando a gente entende a quem pertencemos, a gente tem implantado no nosso coração a real cultura, e no caso seria a cultura do céu. A palavra que eu escolhi é prática. E vem muito baseado no que eu falei de testemunho, assim, do que eu já vivi, do que eu já presenciei. Então, assim, é isso, a sabedoria, se você tem ela divina, você vai praticar, não importa. É externo a você, ela vai e acontece. Então, é prática. A minha é um pouco parecida, eu escolhi a palavra aplicação, porque não basta você ter o conhecimento, você precisa colocar em prática em conformidade com aquilo que Deus apresentou. A minha palavra foi professor, porque quando fala de sabedoria, a imagem de um professor vem na cabeça, e eu acho maravilhoso a ideia de que Deus está propondo nos ensinar, ser o nosso professor, sabe? Quando fala de sabedoria,
Até a Vicky falou de relacionamento, eu também pensei na palavra relacionamento, mas foi na palavra professor. Nós, como alunos, como discípulos, caminharmos com Deus todos os dias, e Ele vai nos ensinando qual é o caminho certo a seguir, quais as ações, como agir, como viver, e aí isso se transpassa na nossa vida, né? A gente passa na nossa vida como sabedoria. Então foi essa palavra que me veio à mente. E, gente, foi muito bom estar aqui discutindo, né, falando sobre essa lição 7. Para encerrar, eu vou ler um texto que está no dia de sexta-feira da nossa lição. Você pode ler aí na sua casa também. Um trecho que diz assim: a verdadeira educação superior é obtida estudando a palavra de Deus e a ela obedecendo. Se, porém, a palavra é substituída por livros, não levam a Deus e ao reino do céu. A educação adquirida é uma distorção desse nome. É um texto curto, mas eu achei que é bem direto, falando de que a sabedoria, ela vem de Deus. Então, para a gente procurar mais se relacionar com Deus, estar junto com Deus, e Ele com certeza vai nos ensinar, vai nos mostrar qual é essa sabedoria. Muito obrigado por você ter estado aí com a gente, ter acompanhado esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa seu like aí, compartilha com as pessoas que você achar que esse conteúdo seja relevante, seja importante, e continue aqui conosco. Até a próxima! Que são pureza, gentileza, misericórdia, enfim. Perdemos. Eu não ia falar alguma coisa, mas eu pensei, é isso. Léo, corta exatamente, por favor.